passar aí, tá? Sempre é importante que essa ficha tenha 3 locais de medida. As medidas elas são realizadas sempre ou quase sempre em triplicata, ou seja, eu vou fazer 3 medidas. O objetivo é que eu tenha repetição das 2. Em alguns casos, eu tenho um percentual que não pode haver de diferença, que é o caso das dobras cutâneas. As dobras cutâneas, elas exigem que você tenha pelo menos 5%, no máximo 5% de diferença entre elas. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, tá? E outras medidas eu preciso repetir, outras medidas não. Eu vou fazer 3 vezes porque eu preciso de familiarização. Vou fazer um salto, por exemplo. Estou me posicionando lá para fazer um salto horizontal. O que eu vou fazer? O primeiro salto, não encaixei direito a técnica, errei, foquei no salto, não fiz recrutamento específico ainda para que eu possa ter melhor desempenho. Então eu faço 3 repetições, tá? Vocês vão ver também que tem alguma literatura que fala assim, ó, se eu fizer um salto horizontal, por exemplo, o que você quer nessa medida aqui? Você não quer um melhor desempenho? Você acha justo eu fazer a média? Você acha justo eu fazer a média? O primeiro salto, putz, não estou legal ainda, dei uma pipocada, fiz um saltinho horrível. O segundo salto eu saltei bem, o terceiro salto eu saltei melhor. Eu não quero saber ter o melhor desempenho. Pô, se eu fizer a média, eu não estou te achatando, eu vou pegar o primeiro salto que você fez 30 centímetros e o outro você fez 2 metros. A média é 1,15. Mas você saltou 2. Tem literatura especializada aí falando que você faz a média. Então tem desempenho que não posso usar a média. Entendeu? Nesse caso aqui eu não devo usar a média, eu quero o melhor desempenho. Tá? Então cuidado assim quando a gente está lendo algumas literaturas e pense um pouquinho, claro que você também não vai inventar as coisas e tal, mas assim, pense um pouquinho se é coerente, né? Se é coerente. Logicamente que eu posso usar média para algumas outras medidas, né? Mas não nesse caso, na medida de desempenho. Um teste de potência, um teste de velocidade, né? Você quer saber qual a tua melhor velocidade. Né? Então, se eu vou fazer testes de 30 metros, por exemplo, o que eu vou colocar lá nos 30 metros? 3 tiros de 30 metros de velocidade. Então, eu faço lá, o primeiro não foi muito bem, o segundo eu faço o melhor tempo e o terceiro eu já entrei numa fadiga e aí eu caí o meu rendimento. Você acha justo fazer a média? O que você quer? Você está avaliando o quê? Velocidade? Se é velocidade, você tem o melhor desempenho. Tá? Então, pensar um pouquinho nisso, eu deixei claro aí nas nossas avaliações, isso aí. Gente, olha só, a balança, é legal você repetir pelo menos 2 medidas, porque me mexi na balança, toquei o pé no chão, tenta fazer 2 medidas para que a gente tenha uma reprodução das medidas. Então, sempre a gente vai tentar errar menos. Como que eu erro menos, tá? Então, vejam só que são medidas que são voláteis, podem ter alterações. A gente não tem uma precisão milimétrica nisso, porque a gente está trabalhando com indivíduos que muitas vezes não são estáveis, né? E a gente precisa fazer essa estabilidade. Para os avaliados que têm prótese de membro inferior ou superior, devem realizar a pesagem sem a prótese, tá? Porque senão eu estou botando também o peso da prótese, tá ok? Então, sempre padrão. O que a gente está tentando fazer aqui? Padronizar para que se repita da mesma forma e para que todo mundo faça a situação da mesma forma. Na questão ali, você falou 2 vezes tem que pesar o peso. Nesse caso, eu teria que pegar a média desse peso? Não, você usar o peso que bateu. Eu quero que bata 80,1, sair 80,5, sair 80,1, bateram 2 medidas, eu uso as medidas que repetiram, que houve reprodução, tá? Justamente porque a gente pode ter um erro aí nessa situação, tá? Olha só, essa aqui é uma balança que a gente usa para pesar o avaliado com a cadeira de roda, né? Oi, Vanessa, entra, fica à vontade aí. A Vanessa é a nossa coordenadora lá da Secretaria do Esporte,
né, trabalhando aí com a rede do centro de referência, e veio prestigiar aqui. Que bom, Vanessa, que você está aí. Ó, então, alunos que têm cadeiras de rodas, né, se tem apenas uma balança que não é adaptado, você coloca ele sentado e o avaliador deve fazer a segurança do avaliado, exercendo o mínimo de apoio possível. Lembra que eu falei isso para vocês? Agora imaginem que a gente tem uma balança ali atrás. Pode ficar em pé ali, ó. Olha aquela balança ali, ó, aquela Toledo ali, ó. Tá vendo? Ali o Piero tá ali, ó. Olha a plataforma, claro que a gente não vai deixar ali, vai tirar essa balança, vai deixar numa área. Mas imagina se eu botar o sujeito sentado ali na balança. A balança está numa plataforma assim, ó, talvez 20 centímetros. Eu tenho uma certa dificuldade ali e eu não tenho uma balança específica como essa, né? Tá? Eu não tenho uma balança específica. Então você precisa pensar. Aqui no laboratório a gente tem várias situações. A gente tem possibilidade de ter uma plataforma, porque a gente tem uma união do laboratório aqui, biomecânica e fisiologia, então tem muitos recursos aqui da biomecânica que a gente pode usar. Eu tenho uma plataforma ali, uma mini mesa, por exemplo. Então, se eu colocar a balança em cima dessa mini mesa, é muito mais fácil. Eu coloco o meu avaliado ali, que é usuário de cadeira de roda, as pernas dele não vão tocar no chão e ele está numa plataforma mais elevada. Tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar esse avaliado e colocar na cadeira. E muitas vezes eu não consigo fazer sozinho, então eu preciso ter ajuda. E a ajuda dele também. Porque muitas vezes você não tem a prática do desenvolvimento do trabalho com esses sujeitos. Então você não sabe como você vai conduzir muitas vezes. Então peça auxílio para ele também, como proceder. Cuidado que esses procedimentos, o avaliador sempre deve conferir se tem alguma situação que atrapalhe ou que seja impeditiva para a realização dessa medida. Ou seja, úlceras por pressão que esse indivíduo pode ter. Talvez você precise utilizar uma almofada ou um tapete de EVA para deixar a superfície da balança acolchoada, para não estar ferindo e machucando mais e trazendo desconforto para o teu avaliado. Então, cuidar isso, precisa ter isso já previamente estabelecido para que a gente faça as medidas. É diferente, aqui é um pouco diferente, porque a gente está convivendo com os nossos avaliados aqui diariamente. Então a gente sabe, conhece todos, porque eles vêm para o treino. Então a gente convive com eles diariamente aqui. Então a gente já sabe se tem algum fator impeditivo ou não para fazer isso. Então vejam só, são medidas diferentes e você está vendo que eu não vou ter, é difícil realmente eu ter uma cadeira adaptada, né? Então assim, quando eu tenho uma balança adaptada, o que eu tenho? Uma balança, vocês já vão ver, uma balança com acesso, né? A plataforma, eu ampliei ela aqui, ó, quer ver? Ó. Só para a gente ter uma ideia melhor. Então é uma balança digital, aqui é uma plataforma, essa foto está meio achatada, mas eu quis deixar ela em slide inteiro para que a gente pudesse ver. Essa é uma balança específica. Então quando a gente está trabalhando com os indivíduos que são usuários de cadeira e a gente tem muitos sujeitos, vale a pena investir numa balança como essa. Né? Ou andador, órtese, o que for, faz o peso, depois você tira essa cadeira de roda da balança, coloca o avaliado na sua cadeira, sobe no centro da plataforma, trava as rodas da cadeira, realiza a leitura do peso corporal, da massa corporal, que é a massa do indivíduo e da cadeira, e daí você subtrai a massa da cadeira do valor total adquirido. Isso é muito simples, aí está claro isso, né? Estou diminuindo o valor da cadeira. Tem o peso da cadeira, peso ele total diminui, então massa do aluno na cadeira menos a massa da cadeira, vou ter a massa desse indivíduo.